Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação, com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos falar sobre a importância da análise da cláusula de reajuste das parcelas em um contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Está retornando ao nosso programa o doutor Jarbas Moreira Júnior. Ele é advogado especialista em direito imobiliário. Doutor Jarbas, uma alegria ter você mais uma vez aqui em nosso programa. A alegria é minha de voltar e poder participar desse ótimo programa, doutor Flávio. Já perdemos até aí a quantidade de programas gravados, né? Mas quando o entrevistado é bom, é assim mesmo, volta sempre, tá? Muito obrigado pelo convite e pelo elogio. Doutor Jarbas, você conhece já a dinâmica do nosso programa. A gente aqui tem diversas perguntas e não vamos deixar nenhuma dúvida para o nosso telespectador. Olha só, qual a importância da análise da cláusula de reajuste das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes da assinatura desse documento? Olha, é de extrema importância. Claro que todas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda são importantes, né? O contrato como um todo, ele é muito importante. A cláusula de reajuste do contrato, ela é de suma importância porque é nela que vai ficar a questão dos pagamentos daquele contrato, assim como os reajustes que vão ocorrer no saldo devedor. Por isso é muito importante que na aquisição a pessoa tenha cuidado ao firmar o contrato, porque essa cláusula, ela, em certas situações, traz algumas armadilhas ao comprador. Interessante. E qual o impacto financeiro nas parcelas de um contrato que possui reajuste pelo IGPM, por exemplo? Certo. Geralmente, os empreendedores, quando fazem o contrato de promessa de compra e venda, onde vai acontecer um financiamento direto, seja porque aquele imóvel, quando é imóvel que vai ser construído, quando ele não está pronto, ou que não é possível financiar num primeiro momento, o contrato vai ter um período onde a pessoa vai realizar pagamentos diretos ao empreendedor, ou até mesmo um plano de pagamento daquele imóvel todo ao empreendedor. Então é mais do que natural existir uma cláusula de reajuste, de recomposição daquele saldo devedor. Atualmente, a maioria dos empreendedores, pelo menos aqui no estado de Goiás, tem retirado os juros dessa cláusula de reajuste, mas permanece o IGPM em muitos contratos. O que a pessoa tem que tem que observar de forma bem minuciosa é em relação ao IGPM realmente, porque se não houver juros, ele não precisa fazer cálculo de juro. Com isso, o que a pessoa tem que fazer realmente é conta, porque dependendo do valor da mensalidade inicial, a pessoa vai acabar que não vai amortizar o saldo devedor. Ele vai pagar parcelas de valor que muitas vezes não cobrem nem a atualização que aquele índice que é o IGPM ou até mesmo que seja o IPCA vai fazer no saldo devedor dela. Então tem contratos que, por exemplo, a pessoa vai pagar R$1.000, mas a recomposição do saldo devedor em relação ao reajuste é às vezes de R$2.000, R$3.000. Interessante, hein? Então tem que ficar muito atento na hora de compra e venda de um imóvel. Ou seja, já tem que se antecipar como especialista antes de poder assinar qualquer contrato de compra e venda de imóvel. Fica atento, hein? Olha só, esse impacto é mensurável caso a pessoa analise a cláusula que trata do reajuste das parcelas? Sim, apesar de todo o índice, né, de preços ele ter uma variação natural, porque muitos, para poder formar o índice, eles dependem da economia, inclusive o IGPM é um desses, que antes dessa crise, principalmente da pandemia, ele tinha meses até de épocas negativas, e hoje ele tem acumulado nos últimos 12 meses, ultrapassando 30%. 30% do IGPM? De acumulado no ano, no acumulado de 12 meses, infelizmente. Sem ficar atento, gente, 30% do IGPM. Vai assinar um contrato, já vai lá no índice, pesquisa, procura saber se for IGPM, fique esperto, hein? É necessário. E como a pessoa pode fazer isso? Claro que o importante é procurar um profissional, mas a pessoa pode, num primeiro momento, fazer uma pequena análise, que é o quê?
qual vai ser o saldo devedor dela naquele contrato? Vai dar uma entrada? O imóvel é de 200 mil, vai pagar a entrada? Vai ter saldo devedor de quanto? Exemplo, 200 mil reais, ele tem que observar na cláusula dele de reajuste o que vai ter. Juros e algum índice, juros e o IGPM, aí ele pode, com base nesse gatilho, verificar numa conta simples aproximadamente qual vai ser o acréscimo no saldo devedor dele, para que ele possa adequar a forma de pagamento a uma amortização efetiva desse contrato. Então dá sim para fazer uma análise dessa cláusula, dá para estudar a parte financeira da própria pessoa e ela não aceitar, às vezes, inclusive, falando dessa maneira, a forma de pagamento que o empreendedor vai sugerir. Porque muitas vezes a sugestão do empreendedor é para fazer a venda. Ele não se preocupa se o saldo devedor daquela pessoa vai ter um acréscimo no curto e médio prazo, que ele não vai ter noção num primeiro momento se não analisar a cláusula, ele quer naquele primeiro momento realizar a venda. Então é um trabalho, digamos assim, é uma proteção do próprio comprador que ele faça a análise dessa cláusula. Quando eu digo ele faça, é se ele não tiver a segurança, porque muitas pessoas não têm, é de realizar a contratação de um profissional para que ele possa interpretar aquela cláusula e dizer a ele o que realmente ela quer dizer, digamos assim, em grosso modo. Entendi. Gente, vamos aqui a um breve intervalo. Dá para tomar uma água, tá certo? E volta. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta aqui com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Doutor Jarbas, a gente tem conversado aí desse tema intrigante, né? Discutindo a respeito das cláusulas aí de um contrato de promessa de compra e venda aí de imóvel, né? Tudo isso aqui que a gente está discutindo se refere a contratos direto com a construtora, né? Nós estamos falando aqui de contrato bancário, não é isso? É isso. Os contratos bancários atualmente, seja por bancos públicos ou privados, eles prezam por contratos que eu posso chamar de equilibrados. Você entra sabendo quanto vai pagar no começo e até a sua última parcela. Porque muitos contratos, vou citar exemplo da Caixa Econômica, eles têm decréscimo na parcela. Você vai pagar X no começo e lá no final X menos Y, por exemplo. Você vai, às vezes, terminar o contrato com uma parcela bem mais baixa. Essa questão desse cuidado que estamos citando aqui realmente são para financiamentos direto com o empreendedor. Entendi. Então, falando nesse tipo de contrato direto com o empreendedor, esse tipo de cláusula, né, ele normalmente é de fácil entendimento. Lendo o contrato, até um leigo ele consegue entender esse tipo de cláusula, entender aonde vai estar ali situado o IGPM, que a forma de pagamento vai ter reajuste com base no IGPM, que o índice vai ser o IGPM. Como é que é isso na prática? Olha, na prática, sendo bem sincero, não é tão simples. Eu conheço muitos compradores que possuem nível de instrução elevado, que têm conhecimento até mesmo do tipo de negociação, que em diversas compras sentem dificuldade em entender a sistemática daquela cláusula, porque realmente o tema ele já é de um pouco de difícil entendimento, até mesmo você explicando de forma verbal. Imagina isso escrito de uma forma técnica, porque os contratos são feitos por advogados, porque a construtora e o empreendedor precisa de uma segurança e muitas vezes ele não consegue fazer aquela cláusula de uma maneira que seja
tão simples e clara para o consumidor. Não que ela seja obscura, não é isso. A sistemática da cláusula de reajuste, ela já traz uma certa dificuldade. Entendi. E é possível negociar esses termos, aí essa cláusula de reajuste, antes de firmar ali o contrato? Olha, tudo depende, né? Vai depender do empreendedor, vai depender do tipo de negócio, a questão comercial daquele empreendedor. O ideal é que, se o comprador perceber que tem naquela cláusula juros, se o contrato for de IGPM no momento de pandemia como nós estamos e a economia muito nesse índice, o índice muito alto, o ideal é que ele sente sim com o corretor, se for o corretor de imóveis, procure o jurídico do empreendedor e tente negociar para ou alterar o índice, se tiver juros, pedir para tirar os juros, ou escolher uma forma que ele possa ter mais segurança e não seja tão imprevisível como está sendo no momento. Não é simples, porque os empreendedores geralmente não querem alterar a cláusula de contrato, mas como a pessoa está ali no momento de negociação, tem um certo poder, porque pode dizer que não vai comprar, é ideal que tente negociar. Não é fácil, eu também volto a frisar que talvez seja necessário a pessoa chamar um profissional, contratar, marcar reuniões com o empreendedor e levar um advogado, que aí pode ter ali naquele momento da negociação uma orientação melhor para que ele tenha melhor condição, para que a cláusula fique de uma forma que não o prejudique em momento algum no curso desse contrato. Na prática, né, você é um militante aí, advogado dessa parte de direito imobiliário, as pessoas normalmente procuram o escritório para que possam tirar as dúvidas, ou eles só ficam naquele sonho da compra da casa, do apartamento próprio e deixam passar isso, e só após a assinatura é que querem que o advogado faça milagre? Eles são preocupados com o momento de assinar o contrato, ou só depois é que eles vão ficar preocupados com isso, depois de já ter assinado o contrato e concordado com tudo? Desculpa. Como é que funciona isso no dia a dia? Olha, doutor Flávio, infelizmente nós temos hoje em dia uma cultura das pessoas ainda de não buscarem a advocacia preventiva, né? E muitos clientes acabam adquirindo o imóvel ali pela, digamos, a emoção do negócio, como o doutor falou, o sonho da aquisição de uma casa, de um apartamento, sem buscar a ajuda de um profissional, para que ele verifique se todas as promessas feitas pelo empreendedor ou pelo corretor realmente estão consignadas no contrato. E, infelizmente, muitas vezes acabam nos procurando já quando já existe o problema. E aí, claro, que os profissionais vão atuar para que esse problema ou seja eliminado ou minimizado, mas, infelizmente, ainda a grande maioria só procura pós-problema. A gente fechar com chave de ouro, quais seriam aí as dicas que a gente pode trazer se alguém tiver se deparado com um caso concreto desse, está vivendo na pele aí, está prestes a assinar um contrato? Traz aí dicas importantes para o nosso telespectador. Não tem como, né? É impossível não repetir que procurar um profissional habilitado e que tenha conhecimentos na área de contrato e na parte imobiliária é o primeiro passo, né? O segundo, e não menos importante, falando assim bem diretamente, não acreditar em promessas de facilidades de pagamento, aquelas frases que às vezes passam... É o barato que sai caro, né? Isso. Aquelas frases que às vezes nós vemos nas propagandas, parcelas que cabem no seu bolso. Esse tipo de propaganda é para atrair o comprador. Porque, como eu falei numa pergunta anterior, o empreendedor, infelizmente, muitas vezes, ele não está preocupado se aquele comprador vai quitar o imóvel. Então, nós acabamos voltando para a questão daquele plano financeiro para que não tenham surpresas. Então, a dica é contratar um profissional para que avalie o contrato,
é não acreditar nesse chamamento de parcelas que cabem no bolso, fazer a avaliação realmente do documento, se estruturar financeiramente para que pague bem esse contrato, amortize o saldo devedor e no final realmente efetive a quitação, seja de um lote, seja da casa pronta ou de um apartamento, e que esse sonho realmente se materialize na transmissão dessa propriedade para o comprador, para que ele não tenha pesadelos e nem frustrações e tristezas, né? Porque isso é um sonho não só do comprador, é da família dele. Muito bom, gente. Foi um prazer, doutor Jabas, recebê-lo mais uma vez aqui em nosso programa e foi ótimo. O prazer é meu, é sempre um prazer imenso participar. Eu fico super feliz, muito grato pelo convite. Venho quantas vezes o senhor me chamar. Agradeço, foi ótimo. Gente, nosso programa está chegando ao final. Sempre é bom poder contar com a sua audiência. Até o próximo e que Deus te abençoe.